if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it if you bout it. Yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. Oh, and I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, want a summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it if you bout it. Yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it. Yeah. Hold up, did you really think I'm bout it? Say she wanna leave, but it's great. Olá, muito boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, nosso programa jurídico Jus Soberano. Como vai, Henrique Bastos? Boa noite, meu querido. Boa noite. Vou bem. Você, Alexandre, Diego e convidado. Semana abençoada, graças a Deus. Tudo ótimo, tudo ótimo. Na medida do possível, né? Vamos tocando aí. Pois é. Na medida do possível. Eu quero agradecer imensamente a audiência. Nas últimas semanas nós temos aqui apenas apresentado convidados aqui de um gabarito fenomenal, excelentes entrevistas. Tenho acompanhado aqui as nossas redes sociais e quero agradecer demais a audiência da Rádio Boa Música FM, o programa Jus Soberano, por todo este nosso país. Com e certeza. Até lá fora. Né? Verdade. Quero aqui me redimir, porque na semana passada eu prometi para um grande amigo que iria saudá-lo, mandar um forte abraço também a ele, Vinícius Sá. Forte abraço para você, meu irmão. Me perdoe aí, muita coisa, mas não passa desapercebido. Eu quero... Ele falou pra mim que agora que acabou de te perdoar você. Ah, tá bem, tá bem. Vamos Tá ótimo. Professor Diego Costa, suas considerações iniciais e vou ter aí, se me privilegiar, se me der a oportunidade, de apresentar esse nosso convidado de hoje, porque é uma pessoa ilustre, que eu tive a honra de ter convivido aí na pós-graduação de Direito Penal na pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal. Perfeito, meu querido. Eu não sou membro do Ministério Público, mas eu te darei a tréplica. Pode ficar tranquilo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para os nossos ouvintes, agradecer o professor e o coronel Marcelino. Eu sei que daqui a pouquinho o Alexandre vai fazer as honras, vai apresentá-lo para nós. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu quero mandar um abraço e as condolências para a família do menino que infelizmente perdeu a vida na violência no Rio de Janeiro, a família do João Pedro. Peço que Deus conduza a alma dele até o céu e que conforte a família pelo menos um pouco. Aqui deixo o programa Jus Soberano, nossas considerações de maior profundidade de sentimento e principalmente os nossos pensamentos aí positivos para todos. Obrigado. Com você, Amém. Meu querido. Vamos lá. Vamos ser breves para não ofuscarmos mais uma vez o brilho da ilustre presença. Ele é coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 34 anos de serviço prestado, encerrando as suas atividades como corregedor-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo no dia 20 de fevereiro deste ano. Graduado pela pela Universidade Mackenzie no ano de 95, mestre e doutor em Ciências Policiais e Segurança e Ordem Pública, 2008 a 2012. Ele é o diretor
da minha ilustre faculdade Legale, coordenador de pós-graduação de Direito Público, professor de Direito Administrativo, professor de Didática do Ensino Superior nos cursos de pós-graduação em Direito, professor para preparatório de concursos de carreiras jurídicas, Proctitor e Master em Programação Neurolinguística pela Society of NIPE USA 2013 e 2014, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Com vocês a palavra, meu grande professor Coronel Marcelino Fernandes. Com o senhor a palavra, mestre. Muito obrigado aí, doutor Alexandre Carvalho, professor também, o professor Diego, o Rick da rádio, é um convite honrado, né? Eu sempre fico à espreita de currículo, porque é muito mais importante o que a gente fala do que os nossos treinamentos, né? O treinamento é apenas para que a pessoa sinta-se à vontade em criticar, discordar, aceitar e também se colocar de uma posição diversa, né? Já que estamos num Estado democrático de direito, e espero que continue por décadas, centenas de anos aí, a gente defendendo, principalmente como operadores do direito, agora aguardando aí voltar os expedientes da OAB, viu, doutor? Para que eu possa tirar, né? Porque eu fui aprovado na OAB na década de 90 e fica suspenso, impedido lá, e agora eu vou retirar também, vou pertencer aos quadros da advocacia em São Paulo, pela seção São Paulo, e também a gente tem um trabalho na Faculdade Legal. Eu tenho um estúdio aqui em casa agora, por força da pandemia, que aflige a humanidade, né? A gente não pode falar que é um município, que é um país, que é um continente, mas é sim a humanidade. Então, o planeta Terra vai sair disso em breve. Alguns países já estão saindo desta situação, mas estão saindo de forma diferente. A gente vai precisar aprender desde as coisas que as nossas mães ensinavam na tenra idade: menino, tira a mão da boca, menino, tira o dedo do nariz, e isso aí era importante, a gente não sabia, né? Porque é uma maneira exatamente de você evitar o contágio, né? A higiene, o distanciamento social. Então, tudo isso faz com que a gente efetivamente tenha uma mudança repentina. Nós vamos sair desta pandemia, eu acredito, caros ouvintes ou telespectadores que nos assistem aí pela plataforma, que nós vamos sair valorizando, inclusive, um abraço, valorizando um aperto de mão, valorizando exatamente essa questão de estarmos juntos, de podermos congregar juntos, de confraternizar juntos, coisas que muitas vezes a gente deixava, e hoje a gente, graças à tecnologia, nós estamos podendo fazer esta reunião neste programa aqui no Justo Soberano. Então, a gente tem essa possibilidade hoje, e isso é muito importante de valorizar, né? E as questões que nós estamos vendo no país. Então, antes de eu entrar efetivamente no aspecto jurídico, até mesmo da lei, que foi uma lei boa, a 13.979, que esclareceu a questão da dispensa da licitação, mas a gente tem que ficar muito ligado, os órgãos de representação, Ministério Público, tribunais de conta, a sociedade civil organizada, não pode aceitar a malversação do dinheiro público.
Não é o simples fato, eu não estou falando, viu, doutor Alexandre, doutor Diego, Rick, aqueles que não ouvem, eu não estou falando que as pessoas estão colocando dinheiro no bolso, não é isso não, porque improbidade administrativa, ela também se dá pelo dano ao erário, não é só o enriquecimento ilícito que é improbidade. Então, quando eu compro, por exemplo, o mesmo equipamento, o mesmo respirador, e deixe claro que não é quando a gente, para a pessoa entender mais fácil, né? Uma coisa, o cara comprou um Fusquinha e o outro comprou uma Ferrari, então tem diferença de valor. Não, não, não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o mesmo equipamento, do mesmo fornecedor, na mesma voltagem 220, do mesmo componente eletrônico, da mesma empresa, com uma diferença de 50 para 150 mil, pera um pouco. Opa! Vamos ter, sim, que investigar, temos que ir atrás, temos que ver resposta, porque uma coisa... mas o cara não roubou, mas está tendo um prejuízo gigantesco para o Estado, não é? Então, a gente sabe disso, a gente tem que ficar alerta com isso, e a sociedade tem que se manifestar assim, tem que se colocar efetivamente à frente, né, dessas situações que a gente está vendo. Né? Eu espero, viu, doutor Alexandre, antes de a gente iniciar esse debate com perguntas, o que vocês quiserem perguntar, exatamente para que a gente possa ter uma sociedade. O que é o Estado Democrático de Direito? O princípio maior da transparência envolve outros princípios. O que é ser transparente? É o princípio da publicação, o princípio da motivação e a participação popular. Então, motivação, mais publicidade, mais participação popular, eu tenho a transparência do serviço público. E não existe transparência sem eu ter efetivamente a participação da sociedade civil organizada. E isso tem que ficar claro. A gente está vendo coisas aí. Tá certo, eu não posso questionar, viu, doutor Alexandre, doutor Diego, eu não posso questionar, por exemplo, olha, o cara construiu um hospital de campanha a toque de caixa e não teve doente. Opa, aí tudo bem, porque uma coisa eu tenho que me preparar para uma epidemia. Não aconteceu, graças a Deus, tudo bem. Agora, como é que foi feito? Qual o valor disso? Porque as empresas que estão montando, nós vimos, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o cara fazendo um jardim em volta de um hospital de campanha. Eu não sei se aquilo foi doação, eu não sei se aquilo foi comprado, mas se foi comprado, alguma coisa está errada. Ou seja, eu vou usar a lei que disponibilizou a dispensa de licitação, no caso de pandemia declarada, que é a emergência, exatamente para fazer jardim. Isso, me perdoe, me desculpe, mas não dá para concordar, como cidadão não dá para concordar. Coronel, antes de continuar a fala de vocês, eu gostaria de colocar a deputada na ligação, ok? Ela está aguardando, tudo bem? Preparei aqui uma surpresinha para o senhor. Opa! Vamos lá? Vou colocar lá na linha aqui. Vamos ver. Oi, Rick. Olá, seja bem-vinda. Está ao vivo agora com o programa Ju Soberano. Boa noite, deputada. Como vai a senhora? Boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem? Uma honra estar novamente com vocês. Muito obrigado pela sua participação deputada. E pelo convite. Boa noite. Eu sabedor de que a senhora é fã também desse meu grande professor, preferi colocá-los aí em contato. Mas olha só, ele é seu grande professor, mas ele é meu exemplo, ele é o meu mestre, é meu amigo. Eu tenho uma gratidão por esse coração que é inexplicável. Eu amo de paixão, de todo o meu coração, ele sabe disso.
Eu sempre digo que esse homem, que existe duas Adriana, uma antes e uma depois de ter conhecido o Coronel Marcelino. Deputada, pode falar, com o senhor a palavra, mestre. Eu vou fazer um comentário para que a deputada ouça uma historinha. Tá, Tá jóia. Isso é uma surpresa, não, é um presente, né? Poder aí rever uma amiga, né? Inclusive, ela fez o curso de oratória no Legale, antes de ser parlamentar. Eu tenho um respeito por ela, pelo sargento, o marido dela. Somos vizinhos do Guarujá, então a gente tem uma amizade antiga e de defesa ao cidadão, aos direitos humanos, que é o direitos humanos verdadeiro, aquele que defende efetivamente as pessoas de bem. E ela, como representante das forças de segurança, deputada Adriana Borgo, vem fazendo um trabalho, criou e faz parte, né, dos parlamentares em defesa do orçamento, fazendo um trabalho maravilhoso, defender o orçamento. Exatamente, viu, deputada, antes da senhora entrar aqui, eu estava exatamente citando isso como uma questão que precisa mesmo. O que os parlamentares precisam fazer é a fiscalização desses gastos que estão sendo feitos sem licitação, fazendo gastos de qualquer forma, e parabéns. E a deputada, junto com essa frente parlamentar de defesa do orçamento, eles estão indo em loco. Eu tenho visto e acompanhado, eles estão indo lá no hospital. Esta é a função do parlamentar. Eu não tenho visto isso dos vereadores, pelo menos na mídia, não sei se eles estão fazendo, mas dos parlamentares da Assembleia Bandeirantes, da Assembleia Paulista, eles estão fazendo. Então, viu, Alexandre, isso daí não foi uma surpresa, foi um presente. Sempre que eu posso me dirigir à deputada Adriana Borgo como uma amiga, como uma defensora das causas públicas, uma representante efetiva, quiçá Deus, oxalá tivéssemos mais, pelo menos, uns 80 deputados assim, com uma postura ética, moral e de trabalho. É verdade. A gente tem visto, muitas vezes, o parlamentar aproveitando para ficar em casa, né? O parlamentar hoje é serviço essencial, ele tem que fiscalizar lá. Porque é inacreditável, a Adriana Borgo pode me falar, que nós estamos no momento que as associações de cabos e soldados têm que distribuir máscaras, né? Eu tenho a minha aqui camuflada, máscaras e equipamentos de higiene para os policiais que estão na frente, porque o Estado não estava. Então, agora que começou, você está entendendo? Isso é muito grave. E parabéns, viu, deputada, porque eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, é um trabalho que nos orgulha como cidadão paulista e paulistano na cidade de São Paulo. Eu que agradeço, viu? Eu quero aqui já deixá-los cientes. Vamos tentar entrar em comunhão com relação às suas agendas, para que os dois façam um programa falando a respeito de orçamento, falando a respeito de segurança pública. Eu sei que tanto o senhor quanto a deputada tem muita coisa a nos trazer aqui para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer demais a participação da deputada, que gentilmente, carinhosamente, mais uma vez em função lá de conciliar a sua agenda, conversei com a sua assessora, a Luísa. Forte abraço a todos aí que lhe cerca, tá, deputada? E que lhe dão aí condições de verdadeiramente exercer a função pública que lhe foi investida. Eu que agradeço, é uma honra, não poderia deixar jamais de deixar explícito toda a minha gratidão, o que o coronel Marcelino disse, né, do papel do parlamentar, que é fiscalizar
é obrigação nossa. O PDO deu um fôlego, na verdade, falo sem sombra de dúvida que em 1 ano e alguns meses de mandato, pela primeira vez eu estou me sentindo exatamente como uma deputada, né? Com muito orgulho de tudo que nós estamos fazendo, correndo risco sim, porque estamos entrando para conferir dentro das alas de Covid para saber o que é verdade, o que é mentira, né? E o PDO tem crescido, hoje já ingressaram, além dos 7 parlamentares que fazem parte, ingressaram mais 2 parlamentares, Conte Lopes e Tenente Coimbra, então está chegando reforço apartidário, todos querendo sim saber aonde está o dinheiro público, onde é que está sendo aplicado o dinheiro público, quais são as medidas eficazes do governo, o que é mentira, o que é jogo político, isso é muito importante. E o nome é sugestivo, o Coronel Marcelino é bastante familiarizado com esse nome PDO, né? Porque na polícia ela tem outro significado, que é sim, pegar o que é errado, punir e pegar e desbancar o que é errado. A pessoa que está errada no contexto da Polícia Militar. E a gente aqui como parlamentar, já que temos bastantes militares também na PDO, aí foi sugerido esse nome que, por coincidência, faz o mesmo trabalho. Limpa a sujeira, no caso da polícia da instituição, e no nosso caso aqui, no parlamento e nas contas públicas do governo de estado. Então, assim, é muito gratificante, eu estou muito feliz e eu espero, sinceramente, que isso não pare por aqui, seja agora no contexto da FURP, que hoje foi uma grande tacada, né, que hoje o Ministério Público pediu a nosso pedido para a FURP que ele se manifeste e que prove que ele pode produzir os remédios que estão em falta, e aí a gente vai ter a nossa produção, uma empresa que até há 3 meses atrás estava sendo fechada pelo governo João Dória, e agora a gente pode retomar com esses trabalhadores que nos pediram tanto para que não votassem pela privatização, e olha a importância de uma empresa do Estado na fabricação agora, nessa pandemia de remédio. Isso é só uma das coisas. Então, estou muito feliz, obrigada mais uma vez aí pelo carinho de vocês, pela participação. Sempre que quiserem, estou à disposição, será uma honra. E, Coronel Marcelino, eu não tenho palavras para te agradecer pela sua postura, não só como coronel, dentro da instituição, a instituição tem mais de 60 coronéis, mas eu quero te dizer que o senhor, como ser humano, é uma pessoa ímpar, justa. Adriana Borgo, gostar de um corregedor da Polícia Militar é porque o cara é muito bom, é porque ele tem Deus no coração, é justo, e eu simplesmente sou fã, não tem jeito. Deputada, a senhora como teve a oportunidade de ser aluna lá da Faculdade Legal, e que para mim também é uma surpresa, uma honra, termos dividido aí os mesmos bancos da mesma instituição, a senhora sabe, eu ia deixar para o final, mas a senhora conhece a história de Cumim, a coronel? Conheço essa história que me fez chorar. É a primeira vez que eu sentei naquela sala, que eu cheguei muito brava naquela corregedoria, que eu queria era socar todo mundo e xingar todo mundo. Eu fui surpreendida por uma pessoa que me acalmou, me deu água, me deu café e me disse assim, olha, eu vou te contar a minha história. E quando ele contou a história dele, olhando nos olhos deles, eu vi ali, né, que eu estava diante de uma pessoa anormal, que não era uma pessoa como todas as pessoas que eu já tinha conhecido, até mesmo dentro da instituição. Enfim, conheço a história, é linda, mas conte aí, o pessoal tem certeza que não conhece, é muito importante. Eu vou deixar para o final. Dos sonhos. Eu vou deixar essa para o final, porque na verdade, tá bom. o tema da entrevista de hoje eu havia sugerido, mas aí eu falei, não, eu vou deixar o meu mestre à vontade, porque é um assunto polêmico que ele está nos trazendo e obviamente que vamos aí explorar a sua expertise levando informação. Eu quero pedir aqui a todos os nossos ouvintes que acompanhem pela rede social do Instagram, Adriana Borgo, deputada estadual. Dê uma olhada no Instagram desta deputada. Nós já tivemos aqui a oportunidade de tê-la conosco em outras oportunidades, outras entrevistas, e faça dessa sua casa, deputada. Chamo a atenção dos nossos ouvintes
para segui-la no Instagram, para entender o que eu tenho percebido, o que o coronel tem dito a respeito de uma mulher batalhadora, trabalhadora, que faz jus à sua função. Deputada Adriana Borgo, deputada estadual. Entrem lá no Instagram dela e acompanhem o seu trabalho. E se tiver crítica também, pode vir aqui que eu vou lá. Dou uma olhadinha para nós, não haverá. Acompanhem. Doutor Diego. Eu quero agradecer à deputada e dizer para ela que como é bom a gente ter pessoas que lutam por nós. Por mais que nós sabemos que em tese é uma obrigação do deputado em fiscalizar, em lutar, mas quando a gente ouve e quando a gente tem essa verdade, a gente fica muito mais tranquilo e a gente pode confiar nas instituições. Porque democracia é isso. Por mais que às vezes a gente ache que não está andando corretamente, mas a gente sabe que existem pessoas, como é a deputada, que está lutando por nós. Não só na Assembleia Legislativa, mas em todos os âmbitos, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Judiciário, no Ministério Público, na advocacia. Então a gente tem que confiar nas instituições. E passaremos por essa pandemia, por esse problema muito mais forte. Deputada? Oi. Eu agradeço pelas suas palavras, agradeço todo o apoio, todo o carinho. É muito difícil, as pessoas pensam que é brincadeira estar como representante do povo. Muitas vezes o nosso trabalho ele não chega para todo mundo e as pessoas não entendem como é o mundo político. Então, há muita cobrança, há falta de respeito até com a gente, principalmente nas palavras, e isso acaba deixando a gente meio desmotivado, meio triste. Mas em meio a tantas coisas ruins, sempre tem a maioria que incentiva, que apoia, que elogia, que critica de forma construtiva. Então, tem sido um aprendizado pessoal e emocional, né? Ser deputada, estar como deputada, e é uma honra quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido e as pessoas também falam disso, da parte boa, porque todos os dias eu levanto da minha casa, eu sou falha, eu sou humana, mas eu dou o meu melhor, eu vou com todo o meu amor do mundo para poder ajudar alguém. A minha pergunta ao levantar é, quem eu vou ajudar hoje? Né? E a pergunta que eu faço para o meu gabinete é, quantas pessoas nós vamos ajudar hoje? Então, é esse contexto e esse conceito que eu tenho de estar como parlamentar. Muito obrigada, viu? Beijo grande no seu coração, deputada. Conte conosco quando precisar. Muito obrigada, abraço a todos vocês. Um beijo no coração, Coronel Marcelino. E nós estamos juntos. E não se esqueçam, gente, a luta muda a lei. Um beijo. Beijo grande. Fique com Deus. Obrigado pela participação. Meu mestre, tá entregue aí o presente. Mas vamos usar, né? eu vou tocar fogo no parquinho. Sim. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim. Que talvez seja uma forma de fundamentar a resposta e até adentrarmos um pouco mais na questão da gestão do erário. Tá? O senhor chegou à mais alta patente da Corporação do Estado de São Paulo, como policial militar, por mérito, por trabalho, porque ninguém chega, principalmente à corregedoria, se não tivesse uma conduta ilibada. E, por óbvio, o senhor deve ter tido inúmeras reuniões com a mais alta cúpula, o comando-geral da Polícia Militar, o governador do Estado, e também sei que o senhor tem um apreço bastante grande pelo nosso presidente da República. Então, eu lhe pergunto, até por uma questão de um jogo político, muitas vezes, que vemos aí que é de cunho pessoal. O que o senhor vislumbra nessa guerra política de picuinhas que um fala o outro responde, e a pandemia se torna um segundo plano, por ter tido, de certa forma, um contato bem próximo com o governador do Estado, e, ao mesmo tempo, o seu apreço
não sei se diria amizade, mas eu sei que nas suas redes sociais o senhor tem lá contato com o presidente Bolsonaro. Gostaria de saber qual é a sua visão acerca desse jogo, dessa briga política. Existem, geralmente, quando a gente fala de um político, a gente, por exemplo, a Adriana Boro, quando a gente conhece a pessoa antes de se tornar o que ela é hoje como deputada. Eu conheci o capitão Bolsonaro muito antes dele pensar em ser presidente da República. Eu tive, inclusive, no mestrado, colegas que entrevistaram, né, o próprio em Brasília, ele já como deputado. Depois, quando eu fui promovido em 2015, e aí o pessoal já queria que ele fosse, e aí a gente tomamos café, conhecemos de uma maneira descontraída aquele que falou assim, olha, quem vai me eleger são os meus opositores, né? E realmente isso aconteceu, né? Porque quando você tem exatamente o problema da corrupção enraigada, e aí eu vou explicar que as pessoas acham que é corrupção e ponto. Não, corrupção tem várias formas, tem hoje o compliance numa empresa, hoje qualquer empresa, uma startup que seja, uma startup criada numa residência, ela precisa ter um programa de compliance, que é a conformidade, estabelecer regras para ter uma fiscalização, né? O órgão corregedor que eu chefiei por 3 anos, quase 3 anos, faltou alguns dias para 3 anos, obviamente que é um órgão que faz uma parte do compliance, que é a fiscalização, exatamente. Muitas vezes nós não fazemos a norma, né? Mas o compliance faz também a questão das regras, e eu conheci aquele deputado, e depois, obviamente, mais durante a campanha, até a tragédia da facada, e efetivamente ele se elegeu. Então eu fico triste quando eu vejo não a postura que, se a gente não concorda, muitas vezes, nem com a esposa da gente 100%, nem com os filhos 100%, um apoio não significa que você concorda 100%. Eu tenho amigos que eu não discordo dele, eu tenho amigos de outros clubes de futebol, né? Eu sou o São Paulino, gosto do Flamengo, mas eu tenho primos palmeirenses que são como irmãos para mim. Então, o respeito na democracia ele é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. E quando você tem uma pandemia, é muito triste quando você politiza, né? Ou faz a politicagem com uma questão de pandemia, né? E aí é muito difícil, né? E a gente vê quando não se tem aí uma imprensa que ouve os dois lados, só ouve um lado, né? Só ouve o lado que lhe interessa. E aí a gente sabe, o povo não se engana mais, viu, doutor Alexandre e doutor Diego e aquele que nos ouve. O povo não vai se deixar se enganar. Ele sabe quem está falando a verdade. Ele vê e fala assim, mas um programa de televisão só para falar mal de um líder da nação, em vez de discutir as outras coisas, o povo está vendo. Isso daí não e o que eu falei, né? Vai acabar elegendo de novo, porque de tanto que fala, eu lembro de um outro governador que falava, falo bem, falo mal, mas lembro de mim. Então, acabam exatamente nesse sentido, mas é triste. Não como você... Poderia ser outro presidente, viu? Qualquer outro. Eu estou dizendo que é triste você ver governadores e prefeitos porque o partido dele é contra ou porque ele almeja aquela cadeira, querer ficar puxando tapete. Isso, quem sofre é a população. Nós estamos vendo isso. Quem sofre é a população. E entrando no tema, viu, Alexandre? Entrando no tema da corrupção,
Luiz Hans é um psicólogo, ele tem um artigo que ele fez no Estado de São Paulo, e o profundo estudioso sobre esse tema da psicologia social, a corrupção, ela tem 3 tipos de corrupção que envolvem a sociedade. A corrupção sistêmica, que é essa que a gente viu aí na Lava Jato, vendo donos de empreiteiras sendo presos, político sendo preso, líder da nação sendo preso. Essa é a corrupção sistêmica, mas nós não podemos só se preocupar com ela. Depois eu falo como é que se combate as 3, mas a gente não pode só se preocupar com a sistêmica. Como o próprio Luiz Hans disse, a sistêmica é a primeira camada da cebola só, é a que aparece. Mas existe uma outra tão grave, que é a corrupção endêmica. Essa corrupção endêmica é a capilarizada, aquela que chega na sociedade lá embaixo, aquele indivíduo que, quando ele pega o troco para mais na padaria, ele não devolve. Aquele indivíduo que tem uma renda e se inscreve no programa do voucher do coronavírus para receber os R$600 sem precisar dos R$600. A gente sabe que a pessoa tem a vaga do idoso, ele vai e estaciona na vaga do idoso. Esse tipo de corrupção é a corrupção endêmica que se comunica com a sistêmica, porque um dia, se esse cidadão tiver o poder de estar num sistema ou num dos 3 poderes, a possibilidade dele passar para o lado de lá é muito grande, porque essas 2 corrupções, elas se comunicam, mas não existe só essas 2. Tem uma terceira classe de corrupção que é tão sério quanto, que é a sindrômica, que é uma síndrome. O que é a corrupção sindrômica? É quando eu tenho um sistema legislativo fazendo leis para burocratizar o sistema, para criar a dificuldade para vender de forma ilícita a facilidade. Vou repetir: fazer leis, burocratizar o sistema para criar dificuldades e, de maneira ilícita, vender a facilidade. Como nós vimos, o advogado de defesa, com muita propriedade, de um desses empreiteiros que foram presos pela Lava Jato, dizendo com muita propriedade: não se coloca um paralelepípedo no país sem pagar os 10%. Espera aí, nós precisamos acabar com isso, mas a lei burocratiza o sistema de certa forma, no qual a pessoa fica, na verdade, amarrada. Ou eu faço para me sustentar, ou eu me sujeito ao sistema, ou não. Então, essa corrupção sindrômica, ela é muito grave. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da cidade de São Paulo. Você sabia que, se você pôr na internet, aí vai aparecer 80%, não é números fictícios, não. Existe estudo científico disso. 80% de bares e restaurantes na cidade de São Paulo não têm alvará? Não é porque eles não querem ter, não. Eles têm protocolo lá. Não consegue cumprir as exigências burocráticas de um sistema que cria tanta dificuldade para quê? Para poder vender a facilidade de forma ilícita. Muito bem, eu falei dos 3, mas e como é que combate esses 3? Opa, aí não tem fórmula mágica, viu, doutor Diego e doutor Alexandre? A primeira, que é a corrupção sistêmica, se combate, sabe com que jeito? Cadeia. Não tem outra, né? A corrupção sistêmica, que o cara está desviando, como a gente viu no passado, pessoas desviando dinheiro de merenda escolar. Me poupe, desviando dinheiro de remédio, me poupe. Isso é um crime de lesa pátria, isso daí é um crime hediondo, você tirar de crianças que muitas vezes iam para as escolas para poder se alimentar. Então, não tem conversa. Esses tipos de crime é cadeia.
cadeia e cadeia. E o eleitor tem que estar ligado. Hoje, com a internet, ele tem que jogar. Eu vou votar nesse cara, eu vou investigar a vida dele. Eu tenho que saber quem é que eu estou pondo lá para me representar. E a corrupção endêmica começa já aí. Ah, não, eu vou votar nele porque ele me deu isso. Opa, aí já é corrupção. Antes do cara ser eleito, ele já está fazendo. Essa é a primeira camada, se combate assim, com a Polícia Federal, Ministério Público e cadeia. A segunda, que é endêmica, ela é mais difícil, porque envolve família, envolve educação, envolve campanhas. Assim como nós temos campanhas anti-racismo, contra a violência da mulher, campanhas de vacinação, nós temos que ter campanhas que mostre para a nossa sociedade, principalmente para os nossos jovens, que ser corrupto, não ter ética, não ter moral é errado. Acabar com essa questão do jeitinho brasileiro, acabar com a lei de Gerson, que infelizmente ele falou aquilo numa propaganda de um cigarro e acabou, coitado do nosso canhotinha de ouro, que foi São Paulino, inclusive, jogou no São Paulo, mas a gente precisa acabar com esse jeitinho, com essa vantagem, acabar com essa malandragem, né? E passar para a sociedade. Os meios de comunicação, ter campanhas de criança achando uma carteira, devolvendo, de pessoas, o aluno tendo uma nota 9, mas ele era para ter nota 7, ele avisa o professor e a mídia mostra que ele fez uma ação correta, porque aquela nota 9 ele não merecia, porque ele tirou 7, e não deixar o professor dar uma nota errada para ele, porque no momento que nós começarmos a valorizar a ética, valorizar a honra, valorizar a moral, a gente ataca a corrupção endêmica, a gente ataca aquela frase bonita que eu já vi em frente à faculdade, viu, Diego? Ou também em frente à escola, em frente à escola do ensino fundamental, que eu acho o máximo. Vou citar essa. Pais, não parem em fila dupla, porque seus filhos estão olhando. É maravilhosa essa frase. Ou seja, para o pai olhar aquilo e falar, não é mesmo, né? Quando eu estou parando, fazendo uma coisa errada na frente do meu filho, porque argumentos, conselhos, a fala convence, mas os exemplos arrastam. Então, eu preciso dar bons exemplos para os nossos jovens para combater a corrupção endêmica. E a terceira, que é a sindrômica, legislativo. Então, nós vamos ter oportunidade, nem sei se vamos ter, né? Oportunidade aí na eleição deste ano, mas ainda está mantida a eleição para 4 de outubro, no primeiro turno aí, para as vereanças e prefeituras. Nós sabemos, tem que começar a fiscalizar o poder público. E o melhor é no dia do voto, quando você fiscaliza o seu parlamentar antes de votar. Antes de votar. E tem uma coisa que a gente aprende nos bancos escolares do direito, que o político ele tem que ser como mulher de César, do direito romano. Não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, o político ele tem que ter esta transparência de honestidade. Então, se eu tenho uma dúvida, não vote. É melhor não arriscar. Se ele é investigado, mas ele só será culpado com o trânsito em julgado. Não. Para político, isso não vale. Para político, eu não posso arriscar. Essa é a realidade, eu não posso arriscar. Se ele tem uma denúncia formalizada por um promotor de justiça ou por um procurador da República, se for o Ministério Público Federal, se ele tem uma investigação séria feita por um delegado de polícia ou por um delegado da Polícia Federal, e ele tem uma denúncia, tudo bem, ele pode ser absolvido, não tem problema nenhum. Mas para político ele tem algo muito grave. Você tem que analisar com muita cautela. E o político ele tem que parecer também honesto, não basta ser. E para você começar a combater a terceira corrupção, que é
assindrômica, fazendo leis. E olha só, depois da pandemia, principalmente, qual que vai ser a grande meta, a grande preocupação do político de 2021? Do jeito que está vindo os feriados, né? Daqui a pouco, semana que vem é o Natal, depois já é o Ano Novo. Então, do jeito que está vindo a antecipação, né, das coisas. E aí, olha só, nós vamos ter no político de 2021, que é o político da onde a gente mora, os vereadores e os prefeitos. Nós precisamos ter políticos imbuídos em gerar emprego, porque a geração de empregos vai ser a agenda número 1 de qualquer político do Brasil. E não fazer oposição para que depois de 2 anos disputar governo, disputar a presidência, disputar Senado, disputar a Câmara Federal. Não, não, não. Porque esse tipo de político, meu voto não tem. Porque ele tem que pensar no povo, e o povo precisa de empregos, geração de empregos. De que jeito? Facilitando o empreendedorismo. Hoje, as taxas tributárias, hoje, a dificuldade de se abrir empresas. Tem uma lei federal que era para acabar com esse negócio de alvará, e aí ainda tem, os municípios ficam mascando por causa das autonomias previstas na Constituição, mas o político de 2021 precisa, com certeza, verificar e combater esse tipo de legislação que cria dificuldade para vender facilidade. Hoje nós sabemos. Para depois, sabe o que acontece, doutor Diego, doutor Carvalho? Na área da construção civil. Depois passa um tempo, vem com anistia. Olha só, não é mais fácil eu fazer uma lei que não tenha que ter anistia? Gente do céu, se eu vou de cada tanto, eu dou anistia para todas as construções irregulares, eu limito um parâmetro de razoabilidade, de segurança, de saneamento básico, de tranquilidade, dentro de umas normas de edificações do município, eu tenho que melhorar, porque se a cada 10 anos eu estou dando anistia, é porque alguma coisa está errada. Não é razoável ter uma lei para depois dar anistia. É melhor que eu corrija a lei. Então, isso é o quê? Câmara Municipal. Então, atenção, você que vai fazer agora, vamos ter eleição, preste atenção nisso. E se você for político, se você for reeleito ou eleito, pense nisso. A agenda número 1, geração de empregos, porque nós vamos precisar muito disso. Professor Diego, pergunta. Eu só estou aqui tentando, estou muito, como eu posso dizer, parado com tanta informação, e com tanta informação maravilhosa. Este senhor é literalmente uma metralhadora. Então eu não consegui desviar ainda e estou tendo um preconceito atrás de mim. Mas vamos lá. Eles estão usando, professor Marcelino, a pandemia para inflar mais a corrupção em nosso estado. Tá? Em nosso estado, para a gente falar diretamente aqui do nosso estado de São Paulo. Olha, eu gostaria de ter a certeza do não, mas a dúvida... A dúvida é maior. A dúvida gerada pelo talvez me entristece. Vou repetir, eu gostaria de ter a certeza do não, mas a dúvida gerada pelo talvez me entristece. Por quê? Porque quando a gente vê na mídia essas compras que nós estamos vendo, quando a gente vê a malversação do dinheiro público em compras que a lei está permitindo, porque a urgência assim o faz, de você precisar comprar coisas urgentes, mas nós precisamos ter fiscalização, nós precisamos ter a apuração. E olha, no Rio de Janeiro já teve prisão, né? Nós vimos lá que a Polícia Federal já andou prendendo gente que estava comprando coisas lá. E detalhe, teve gente que comprou respirador que não funciona. Então, exato, respiradores que
funciona. Então, a gente já está vendo isso. Graças a Deus, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil Investigativa está fazendo o seu papel e precisa fazer. E os órgãos de corregedoria, da administração, precisam ser fortalecidos. Eu não posso. Você olha para a corregedoria da Câmara dos Vereadores, me desculpe. Corregedoria de Câmara Federal, me desculpe. Você tem que ter um órgão de controle que seja eficiente. Você tem que ter um órgão de controle que gere resultado. Então, quem conhece aí a Comissão de Ética da UAB, sabe que os caras perdem a UAB. Você tem que ir para cima mesmo e tem que perder. Se o cara está envolvido com coisa errada, não pode dar. Não tem como. Você está do lado do direito, cometendo barbaridades de corrupção, etc. Você não pode estar em lugar nenhum. E o homem público aqui em São Paulo, respondendo a sua pergunta, eu espero que não seja corrupção, mas que está tendo um dano ao erário por comprar equipamentos e ver essas coisas que nós estamos vendo. Ou é tudo agora também... tem um detalhe aqui, o mundo digital trouxe para a gente, né? Quando a coisa é ruim para o meu lado, é fake news. Agora, quando é coisa boa para o meu lado, não é fake news. Agora, quando a coisa é ruim para o outro lado, é coisa séria. Agora, ou seja, quando é ruim para o meu lado, é fake news. Não, vou ter que apurar, vamos ver o que é, vamos ver o que não é. Então, professor Diego, professor Alexandre e aqueles que estão nos ouvindo, a sociedade civil precisa, sim, se organizar para fiscalizar. É o que a Adriana Borgo está fazendo. PDO, que é a patrulha lá que ela falou que ela fez lá uma semelhança com a PDO da polícia. A PDO da polícia é a Patrulha Disciplinar Ostensiva, que fiscaliza os policiais de serviço. E os defensores dos parlamentares em defesa do orçamento, PDO, né, parlamentares em defesa do orçamento, está fazendo esse trabalho. E como ela mesmo disse, ela está vendo coisa errada. Ou seja, infelizmente, vai ter que ser apurado. Então, vai ter muita CPI instaurada e alguém vai prestar conta depois desse dinheiro. Se está pondo no bolso, espero que não. Mas está tendo dano ao erário. A gente não pode se conformar com isso, porque o degrau da lei de improbidade é enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio. Artigo 9, 11 e 12 da Lei 8.429 de 52. Então, violar princípio já é improbidade. Você quer ver uma coisa? Eu vou construir um hospital de campanha. Ótimo. Ótimo, tem que fazer. Agora, eu tenho um hospital quase para entregar, eu paro a obra para fazer o de campanha. Isso não é razoável. Espera aí, como é que é? Você tem um hospital quase pronto para entregar, você para fazer o de campanha? Então, espera aí. Não, é porque aquele lá está ainda sobre a égide da licitação, de um contrato aditivo, é melhor eu fazer uma... Então, tem coisas que são inadmissíveis. O senhor, na verdade, duas perguntas em uma. Quando surgiu os primeiros assuntos com relação ao coronavírus, que poderia se espalhar pelo mundo, e nós tínhamos, de certa forma, um mês na frente. A China construiu um hospital em 12 dias. Nós tínhamos um mês na frente. O senhor é a favor ou contra o fiquem em casa? O senhor é a favor ou contra? E segundo, da forma como o governador do estado está se colocando, está dizendo fiquem em casa, eu acredito que por algum interesse político que vem de encontro à opinião do presidente, que é vamos trabalhar porque daqui a pouco teremos um outro problema muito maior, que é a falta de trabalho versus dinheiro.
Sim, vamos lá. É jogo rápido, mas eu preciso falar do momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos, a palavra VUCA, V-U-C-A, VUCA, é um acrônimo de palavras em inglês, que traduzido para o português fica quase VUCA, fica VICA, que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O mundo VUCA, nós estamos vivendo este mundo. Isso daí foi falado a primeira vez na década de 90 em academias militares americanas, foi trazido para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, para as empresas, em 2008, com a quebra, né, da economia americana por causa do subprime. Ou seja, o que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil porque as coisas mudam rapidamente. Você não sabe o que está acontecendo. Nós vimos técnicos. Então, um monte de gente que fala assim, nós precisamos ouvir os médicos. Tá? Os médicos falaram que o pico seria em março. Aí o pico mudou para abril. Nós estamos ouvindo os técnicos. O pico mudou para maio, agora o pico mudou para junho. Ué, mas não era para ouvir os técnicos, os médicos, né? E eu falo já sobre isso. Aí o que acontece? Ou seja, as coisas são muito voláteis. As coisas são incertas, porque nós não sabemos, por exemplo, se você pega a doença 2 vezes. Nós não sabemos se amanhã surge uma vacina, nós não sabemos se pode ter um outro pico, como alguns países estão falando, não, pode ter um segundo pico. Ou seja, a incerteza também está nos infligindo. A complexidade, e aí eu vou dar a sua resposta. Antes da complexidade, ambiguidade, porque para cada problema eu posso ter várias soluções. Ou seja, mais de 2 soluções. Isso no direito é muito fácil de explicar. Talvez um engenheiro fique, mas como assim 2 respostas para o mesmo problema? Sim, o mundo hoje pode apresentar outras respostas para a mesma situação. Eu vi técnicos na mídia, graças a Deus que a gente tem as mídias sociais, dizendo que o correto seria o isolamento vertical e não horizontal, que seria o isolamento do idoso, de pessoas com comorbidades, de pessoas com doenças que estariam no grupo de risco. E eu vi pessoas defendendo que não, tem que isolar todo mundo. Só que nós estamos falando de uma pandemia. E aí eu volto para a complexidade. O assunto é complexo. E quando eu falo preciso ouvir os técnicos, não é só os médicos, eu tenho que ouvir os economistas, eu tenho que ouvir o Ministério da Defesa, eu tenho que ouvir o Ministério da Educação, como é que vai ser a escola? Não é todo mundo que tem o celular para assistir aula online, gente. A criança da periferia, as pessoas... É inadmissível, doutor Diego, doutor Alexandre, eu estou no 2020 e eu não tenho Wi-Fi público na periferia. Eu tenho que pagar. Isso é inadmissível, não ter um Wi-Fi público. Então, olha só, a complexidade está aí. Então, a minha resposta hoje, a resposta não pode ser dada apenas por médicos ou por farmacêuticos que estão tentando desenvolver remédios, desenvolver vacinas, os cientistas. Tem também clamar para aqueles que defendem a economia. Por quê? Porque a gente vai depois colher, já estamos colhendo. Para cada desemprego, a gente sabe, existe trabalho científico que aumenta a violência. A gente sabe que já aumentou, segundo a ministra Damares, em 30% a violência contra a mulher. Ou seja, está tendo já aumento disso, está tendo problemas psiquiátricos, depressão, aumento de suicídio. Ou seja, as pessoas que estão dizendo que estão tão preocupadas com a vida, mas, espera aí, eu vou te dar um exemplo. Eu entrei no site do Ministério da Saúde e você vê lá, o ano passado, 240 mil morreram de câncer. E aí? 240 mil morreram de câncer.
Então, é lógico que a gente não quer que ninguém morra, principalmente o parente da gente. A gente tem que lutar e preservar. E está funcionando. Hoje eu vi uma matéria de artistas, inclusive artistas de emissoras poderosas, dizendo que estavam isolados e pegaram a doença. O prefeito de Nova York falando a mesma coisa. 80% de pessoas que contraíram a doença estavam trancadas dentro de casa. Será que era o entregador de iFood? Sei lá, né? Eu não sei. Então, será que isso se transmite pelo ar? Porque nós estamos falando de um fato complexo, que é uma pandemia. Por isso, a minha opinião é que outras áreas precisam se manifestar. Porque se você perguntar, é como a área do direito. Se o meu problema é penal, eu procuro um penalista. Se o meu problema é tributário, eu procuro um tributarista. Agora, se eu soneguei tanto imposto que a falta de pagar imposto já virou causa penal, eu contrato os dois. Então, eu tenho que ouvir os dois. Porque eu cometi um crime tributário, então eu tenho que contratar um tributarista e tenho que contratar um penalista. E se tiver repercussão na esfera civil, eu tenho que ouvir um civilista. Eu causei um dano a terceiro, então tem responsabilidade civil, eu vou contratar um civilista. Ou seja, numa pandemia, eu tenho que ouvir mais pessoas. E por isso que eu concluo minha fala dizendo: está, na minha modesta opinião, como cidadão, eu sei de o controle tem que existir das pessoas. Eu estou vendo que o cara está tirando surfista sozinho, sozinho, no meio da água. Aí chegou lá a Guarda Civil para tirar o cara. Aí eu acho que ele pode pegar a doença, né? Porque se tiver algum daqueles Guarda Civil contaminado, vai passar a doença para o surfista. Você não pode estar lá. Além disso, prefeito querendo legislar sobre terreno de marinha, que é competência da União. Tem outro detalhe jurídico aí. Mas, enfim, então a gente tem que tomar muita cautela, tem coisas cerceando o direito de ir vir das pessoas sem ter uma razoabilidade, trancando pessoas, e aquilo que a gente está vendo, né? Aumentando aí o desemprego, e as pessoas podem não morrer do Covid, mas vão ter consequências para cada CNPJ que a gente mata, morre pessoas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Professor Diego, quer falar? Não. Olha só, eu quero aqui mandar um forte abraço para o Carlos, lá de Mineiros, um aluno lá do interior de Goiás que eu conheci, que te manda também um forte abraço, professor. É um apaixonado pelas áreas aí da segurança pública, tá? Mestre, nós temos aqui, nós já estouramos o tempo, infelizmente, é uma aula, é sempre um prazer, uma honra tê-lo conosco. Eu não poderia deixar de pedir para que o senhor conte aí rapidinho a sua história de vida naquela trajetória de Cuminha Coronel. Emocionante. Eu vou rapidamente, né? Porque antes de ser Cuminha, de ser auxiliar de garçom no restaurante, para quem não sabe o que é Cuminha, é aquele que tira o pedido e depois limpa a mesa, né? Serve as bebidas e limpa a mesa. O garçom é um grau acima e o maître é o chefe de todo mundo. Então, eu era Cuminha no restaurante Fracassado, que ainda existe ali na Dutra. E antes disso, eu fui engraxate, vendi pastel na feira aos finais de semana, e eu sempre trabalhava ali naquele restaurante arrumado pelo meu pai, que era policial militar. Ele chegava, ele era cabo da polícia, trocava a farda e fazia a segurança do fechamento do restaurante à noite. Um dia, ele chegou com uma viatura enorme. Eu fiquei vibrado, eu tinha 13 anos de idade, do interior. Embora eu tenha nascido aqui em São Caetano, a minha infância todinha foi na cidade de Jacareí. E aquele dia eu vi um cara cheio de estrelas e com segurança, e o meu pai prestou continência, entrou e fez o que ele sempre fazia. Trocou de roupa, entrou no restaurante, e eu, pai, quem é aquele cara? Ele falou, que cara? Aquele cara, fez continência? Que lá é o coronel, ele comanda todo o cone leste de São Paulo.
Ele comanda de Guararema até Bananal, todo o litoral norte, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, o divisa com Paraty, Rio de Janeiro, e todo o Vale do Paraíba, ele comanda mais de 4.000 homens. Aí eu olhei para o meu pai, eu estava com o Silvio do meu lado, que era um garçom, eu falei assim, então eu vou ser coronel. Meu pai riu, e o garçom ainda falou para mim assim, você não consegue bater nem as metas de vender espetinho de frango, vai ser coronel, rapaz, você repetiu a 6ª série, vai ser coronel. E ali, também se eu estivesse no lugar deles, eu acho que eu teria dado risada também. E ali eu mentalizei isso, comecei a estudar, ainda trabalhei no banco, servi o Exército, tiro de guerra em Jacareí, fui monitor, fui primeiro colocado no curso de cabo, e com 19 para 20 anos eu consegui entrar no Barro Branco, consegui entrar lá, e cheguei ao posto aí de coronel com 29 anos de serviço, depois mais 5 no coronelato, e agradeço a Deus que colocou em mim essa determinação para superar barreiras de uma criança pobre, que muitas vezes, pelo o sofrimento lá de ser, inclusive, morar no interior, de estudar, de se formar numa escola pública, né? Na escola João Feliciano, lá, escola de 1º e 2º grau João Feliciano, na qual eu tenho até um grupo no WhatsApp dos formandos de 81, e aí, no ano de 86, eu entrei na academia e me formei em 88. E, graças a Deus, eu consegui lá, e aí eu perdoei, obviamente, meu pai por ter quebrado as minhas caixas de sapato, que quando ele me leva para o restaurante, ele quebra todas as minhas caixas de sapato e me bate, né? Porque bater naquela época era normal, né? Principalmente filho homem, né? E eu agradeço a Deus de ter me possibilitado de chegar aí, de poder defender a sociedade paulista, mas eu ainda não parei. Eu acredito que eu posso ajudar as pessoas na área do ensino, com a pós do Legal aí batendo mais de 6.000 alunos, e ainda tenho o convite aí para ser pré-candidato aí por São Paulo, a vereança de São Paulo, mas sempre respeitando, sendo uma pessoa que respeita o seu semelhante, que respeita o aluno, e o que a Adriana Borgo ela falou é porque eu aprendi a respeitar o meu subordinado. Hoje, o policial mais importante que existe na Polícia Militar do Estado de São Paulo é o soldado, o cabo e o sargento que está lá na patrulha, que está lá na periferia. Esse é o homem que é o importante. O líder apenas conduz por uma questão de responsabilidade, mas a importância está naquele que presta o serviço. Muito obrigado, considerações dadas pelo convite, e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Quero complementar dizendo que o senhor, seu pai, não lhe viu coronel, mas aonde entrou, sabia qual era a trajetória. Eu quero agradecer profundamente, meu mestre, pela sua participação, um orgulho tremendo em ter sido seu aluno, serei seu discente ad eternamente. Muito obrigado pelo seu carinho, por aceitar o nosso convite. Tá? Faça desta a sua casa, e antes de que não possamos mais falar a respeito de política, no seu caso, porque vai concorrer a um cargo público, volte já com uma outra pauta, tá bem? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Forte abraço aí à família Legal, ao Edinho, à família Maluf. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Doutor Diego, suas considerações finais? Agradecendo a nossa audiência aí. Eu quero agradecer a nossa audiência, ao Rick, o pessoal da rádio. Quero agradecer o Coronel Marcelino e dizer para ele que seu pai sorriu não foi por desconfiança não, Coronel. Foi para instigá-lo. É isso que ele fez. Tá? Pode ter certeza que no íntimo dele foi isso. E a melhor prova de amor que nós temos para o nosso pai, e o pai para nós é honrá-lo. Eu tenho certeza que o legado vai ser eterno. Meu pai tem uma frase que é uma frase bem humilde, mas com muita profundidade. Vai o homem, mas fica o nome. Isso meu pai me fala sempre.
Eu quero agradecer a todos, dizer que fique com Deus aí e vamos seguir. Forte abraço a todos. Força e honra! Força e honra! Saúde sempre, meu mestre. Muito obrigado. Rick Bastos, excelente semana para você e todos os nossos ouvintes. Fique com Deus, doutor Diego. Beijo no coração, meu irmão. Opa, muito obrigado para vocês também. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado por hoje. Tchau. But I'll vibe with you. I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice. At the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck